De 2013 a 2021, a Honda venceu o campeonato de pilotos do MotoGP 6 vezes. Todas com Marc Marquez. Em 2022, Marquez sofreu uma lesão que o tirou de praticamente toda a temporada. A Honda terminou o campeonato na 7ª posição entre construtores, a pior colocação em décadas. Em 2023, Marquez voltou parcialmente. A Honda terminou em 5º de construtores. Em 2024, Marquez foi para a Ducati. A Honda não venceu uma única corrida na temporada inteira pela primeira vez desde 1982. A correlação entre a presença de Marquez e o desempenho da Honda é tão direta que parece simples. Mas a história é mais complicada e mais instrutiva sobre como uma organização pode depender de um único recurso de forma que destrói sua capacidade de desenvolvimento independente. Marc Marquez entrou no MotoGP em 2013, com 20 anos, e venceu o campeonato na primeira temporada. Repetiu em 2014. Após um 2015 irregular, venceu em 2016, 2017, 2018 e 2019. A parceria entre Marquez e a Honda funcionava por razões técnicas específicas. A RC213V tem um caráter de entrega de potência agressivo, a moto entrega torque de forma concentrada que exige pilotos que consigam controlar o deslizamento traseiro de forma intuitiva. Marquez não apenas controlava o deslizamento, usava-o como ferramenta. Sua técnica de curva envolve manter a moto em deslizamento controlado por períodos mais longos que qualquer outro piloto, o que maximiza a velocidade de saída de curva. Além da pilotagem, Marquez fornecia feedback técnico de qualidade excepcional. Engenheiros relatam que ele conseguia descrever mudanças de comportamento de moto em termos que mapeavam diretamente para parâmetros de desenvolvimento. A Honda desenvolveu a RC213V ao longo de anos com base no feedback de um único piloto de referência. O que funcionava para Marquez foi o que a Honda priorizou. Em julho de 2020, no GP da Espanha em Jerez, Marquez caiu na curva 3 e fraturou o húmero do braço direito. Cirurgia imediata. Recuperação prevista em meses. Marquez tentou voltar para a corrida seguinte, 5 dias depois. Falhou. O titanium rod colocado no osso quebrou. Segunda cirurgia. Ficou fora o restante da temporada de 2020 e maior parte de 2021. Com Marquez fora, a Honda colocou pilotos de reserva e Paul Espargaró. A RC213V mostrou imediatamente o que era, uma moto difícil demais para pilotos que não tinham o perfil de pilotagem de Marquez. Dani Pedrosa, lendário piloto aposentado que voltou como wildcard para testes, havia dito anos antes que a RC213V exigia pilotos dispostos a dançar com a moto, aceitar o comportamento instável e trabalhar com ele, não contra ele. Sem Marquez, nenhum piloto regular da Honda conseguia fazer isso de forma consistente. A Honda desenvolveu a RC213V por uma década com base principalmente no feedback de Marquez. O resultado foi uma moto extraordinária para Marquez, e difícil de pilotar para qualquer outro perfil. Isso é o que engenheiros chamam de overfit, otimizar um sistema tão especificamente para um conjunto de condições que ele perde generalização. A Ducati, por comparação, desenvolveu a Desmosedici com múltiplos pilotos de referência diferentes e priorizou rideability, facilidade de pilotagem, ao longo de diferentes estilos. Quando Bagnaia ou Bastianini ou Martin pilotam a Ducati, todos encontram uma moto que permite ajuste fino para seu estilo. A Ducati investe maciçamente em aerodinâmica. A Desmosedici de 2024 tem winglets dianteiros e traseiros, difusores e swing attachentes que geram downforce significativo. A Honda foi mais conservadora nessa corrida armamentista. Parcialmente porque a RC213V foi desenvolvida com estilo de pilotagem que não depende de aerodinâmica para estabilidade, Marquez compensava instabilidade com pilotagem. Quando a Ducati tornou a aerodinâmica um diferencial competitivo central, a Honda tinha que redevelopar filosofia de desenvolvimento, um processo de anos, não meses. A eletrônica de uma moto de MotoGP é calibrada para o piloto de referência. A Honda calibrou durante anos para Marquez, um piloto que prefere eletrônica de intervenção mínima e que consegue operar próximo dos limites de controle de tração manualmente. Pilotos de perfil diferente precisam de calibrações diferentes. Quando a Honda tentou adaptar a eletrônica para outros pilotos após as lesões de Marquez, descobriu que parâmetros que funcionavam com Marquez criavam comportamentos instáveis para outros. Em agosto de 2023, confirmou-se, Marquez sairia da Honda para a equipe satélite da Ducati, Gresini, em 2024. A Honda tentou segurar o vínculo. Não foi possível, Marquez queria uma moto com a qual pudesse competir pelo campeonato, e a RC213V de 2023 claramente não era essa moto. Em 2024, a Honda não venceu uma única corrida. Para uma equipe com 8 campeonatos de construtores nos últimos 15 anos, isso foi histórico no pior sentido. Pilotos como Luca Marini, ex-Ducati, foram explícitos. A RC213V tem comportamento imprevisível que não tem correlação com o feedback do piloto. Não consigo saber o que a moto vai fazer na próxima curva com base no que fez na curva anterior. Essa imprevisibilidade, característica que Marquez transformava em vantagem, é para outros pilotos uma fonte de erros e falta de confiança. Diogo Moreira entrou no MotoGP em 2025 pela equipe LCR Honda, equipe satélite.
Em 2026, sua segunda temporada, está na estrutura Honda consolidada. O contexto é importante. Moreira está aprendendo MotoGP no hardware mais difícil do grid, em uma equipe que está reconstruindo sua filosofia técnica de base. O que os dados das primeiras corridas mostram, qualificação acima do esperado pelo ritmo da moto, 0 erros de pilotagem significativos, indica que o piloto está entregando além do que o hardware permite. Isso é, historicamente, o único indicador confiável de talento em início de carreira em MotoGP, o delta entre o que a moto pode fazer e o que o piloto extrai dela. A Honda vai se recuperar, tem recursos para isso. A questão é quanto tempo leva para desenvolver uma moto que não dependa de um gênio específico para ser rápida. E quando isso acontecer, Moreira pode estar exatamente na posição certa para ser o piloto que cavalga essa recuperação.